Salve, salve pessoal! Estamos na nossa segunda parte da live, cuja temática é o alinhamento dos planetas, que se deu no dia 21 de janeiro e agora no dia 28 de fevereiro. Portanto, há 2 dias, certo? Hoje é dia 1º, é dia 2. E a live já está na 4ª parte, porque só a introdução foi em 2 partes. E à medida em que eu for realizando as lives, eu vou publicando no YouTube e aqui. E vamos para a nossa saudação muito respeitosa a todas as religiões, mostrando que cultura racional não ataca, não ofende nem humilha, por não ser seita, doutrina nem religião, por não se tratar de credo, de crença e espiritualidade. É um conhecimento científico trazido à Terra por um ser extraterreno e publicado nas páginas dos livros Universo em Desencanto. Então, a nossa saudação para todas as religiões. Glória, aleluia, saravá, gachô, amém, shalom, colofé, mucuyu, axé auiri, Hare Krishna, Mashallah. A paz de Cristo. Amém. Namastê. Muita luz para você. Eu sou Cláudio Elétrico e Magnético e agora também racional. Elétrico e magnético porque ainda não estou imunizado. Elétrico e magnético porque se eu deixar, as vontades fazem um baile de carnaval na minha cabeça, na minha vida, bagunçando toda a minha existência. E assim, a pessoa, por conta das vontades, se deixando levar de forma inconsequente. E daí, os problemas, os entraves, os contratempos, os dissabores, os brigueiros infernais, causados pelos desentendimentos. Elétrico e magnético, porque ainda não me tornei puro, limpo e perfeito em vida. Elétrico e magnético, porque eu ainda sou um ser feito por essa composição elétrica, magnética e racional, ou seja, sou um aparelho racional primário em recuperação, buscando o meu perfeito equilíbrio. Ainda sou uma pessoa imperfeita. Por isso, a cultura racional acolhe os seres humanos com suas deformidades morais, com seus vícios, com seus defeitos, enfim, com suas imperfeições. Quando eu vou divulgar a cultura racional, eu costumo dizer, eu não vim te trazer mais um conhecimento religioso, eu vim te trazer conhecimento de mundo, porque você vive num mundo material, então é necessário que você tenha conhecimentos básicos de relações humanas, de filosofia, de psiquiatria, de psicologia, enfim, de história, de sociologia. Por quê? Porque assim você vai saber viver em sociedade, se respeitando e respeitando os demais. Se eu tenho noção desses saberes, como a psicologia e a filosofia, a parapsicologia, eu vou me reconhecer como ser imperfeito. E o que uma pessoa com imperfeições quer? Ela quer ser abraçada, acolhida, aceita como ela é. E se ela é imperfeita, ela tem por obrigatoriedade de acolher os demais com defeitos e qualidades. Então, quando a gente tem a pretensão da perfeição, como as religiões nos ensinaram, que temos que ser santos, perfeitos, uma conduta exemplar, ilibada, né? Como diziam os antigos, para poder alcançar os céus, isso distancia toda a humanidade de Deus. Porque quando eu digo que o outro tem que lutar contra os próprios defeitos para que ele se torne santo, eu já estou impondo uma condenação moral. Deixa eu dar um salve, salve para o pessoal que está chegando. Salve, salve a todos que passaram por aqui e eu nem vi porque estava introduzindo a nossa live. Então, eu criei essa forma de ensinar
de uma forma simples, que somos imperfeitos e que a cultura racional não exige que você lute contra a sua imperfeição para que você tenha uma recuperação racionalmente falando. Então o elétrico e magnético nos aproxima de todos que ainda são cheios de defeitos, cheios de limitações, cheios de imperfeições. Quando a gente tem a pretensão da santidade, da pureza, da perfeição, a gente distancia aqueles que, olhando para os seus próprios defeitos, reconhecem que não têm condições de alcançar a pureza, a limpeza e a perfeição. Ou seja, assim nós estaríamos repetindo o padrão, o paradigma religioso. Ou seja, para se recuperar, você tem que ter bom comportamento. Enfim, você tem que ser um santo do palco. E daí o nome Cláudio Elétrico e Magnético, criando um nome artístico para me aproximar de todos que ainda não tomaram conhecimento da cultura racional. Então, eu não estou livre da dependência material. Eu dependo dos seres materiais. Eu não estou nem sou imunizado ainda. Como eu disse, eu dependo dessas energias que me emprestam a vida. Salve, salve para todos que passam e passaram por aqui. Nego, Bruno Moreira, Rose, Lau, Ana Souza, Leonardo Duarte, Isabel Ribeiro, Lucas, Levi, Adriana Jesus, Jotinha, Alan Quais, Mensa Maria, Tiquim Neto, Sidonil Costa, Adriana Rafaela, Patocheco, Carlos, Antônio, Ivanira Rosa, Lipe, Ana Negreliros, Claudemira Morim, Alexandre Marim, Clisman Barbosa, Ana Souza, Leonardo Duarte, acho que já falei, né? Girém, Eunice Efigênia, Maurício Timora, Luiz Quirino, Corinthians, Agenor Leal Paz, Franciele, Cristi, Maria Rita, Roça do Luiz, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse momento que eu chamo de apoteótico, que é o cumprimento de fazer propaganda dos livros Universo em Desencanto. Uma cultura extraterrena trazida à Terra por um ser extraterrestre, que nasceu com o dom de um dia entrar em contato com o mundo cósmico, que deu causa e consequência a este mundo antimaterial no qual vivemos, porque a natureza produz as ferramentas necessárias para, em época propícia, criar isso ou aquilo, como, por exemplo, Santos Dumont, que foi feito pela natureza com a genialidade, aliás, dotado de genialidade para produzir a dirigibilidade do avião e, assim, projetando o Brasil internacionalmente para divulgar e mostrar a fase espacial que se dará ao longo de toda a história da humanidade, que estamos apenas no começo, a corrida espacial, os foguetes, os aviões, os helicópteros, enfim, a natureza transmitindo a vontade de voar no ser humano, como se fosse um pássaro. E isso já vem da Grécia, o famoso sonho de Ícaro, que era um grego que sonhava em poder voar. E ele faz umas asas improvisadas com cera, só que a mitologia, a lenda grega, diz que o calor do sol derrete essa asa feita de cera e ele acaba tendo um problema, né? Porque o ser humano não foi feito para voar, embora a origem dele seja espacial. Se o ser humano conseguir se desprender da gravidade magnética que o impele contra a Terra, ele consegue levitar. E lendo esses livros, a pessoa começa a sentir um estado de leveza inexplicável. Ela tem a sensação de estar levitando e ela para de sentir aquele peso, como se estivesse carregando o peso do mundo. Salve, salve, Costa, acho que eu já falei, né? Costa, Roça do Luiz. Obrigado pela participação de todos vocês aqui, prestigiando a nossa live. Então,
Como eu ia dizendo, eu não estou livre de toda a dependência material. Eu dependo dos seres materiais. Dependo dessas energias que me emprestam a vida. Então, me identificar como Cláudio elétrico e magnético é agradecer a essas energias que me emprestam a vida. E por meio delas eu estou aqui cumprindo o dever de fazer propaganda deste conhecimento, pois sem essa ligação nós nem existiríamos aqui neste mundo em que vivemos. Então, é como eu disse, eu não estou nem sou imunizado ainda. Portanto, se eu dissesse que sou Cláudio racional, eu me sentiria como se eu estivesse enganando, mentindo, trapaceando com todos que desconhecem o inteiro teor da obra literária Universo em Desencanto. Porque o racional superior, autor dos livros Universo em Desencanto, ensina no 180 do histórico, na página 89, que sendo materialistas, apegados à matéria, a esse nada que parece tudo ser e nada é, sendo assim, ainda são doentes, porque não são nem ainda aparelho racional. Agora, os bons, esses, estão fazendo de tudo para voltar para o mundo racional. Uma pessoa que não vive unicamente para isso, ainda é doente pelo nada, é fanático pelo nada, é apegado ao nada. E eu me coloco no meu lugar daquela pessoa, daquele ser, que ainda não vive 100% como um racional. Então, quando eu me apresento como Cláudio, elétrico e magnético, ao mesmo tempo que estou rendendo homenagem a essas energias que me emprestam a vida, eu estou mostrando para todos que não leem os livros do Universo em Desencanto que, apesar dos seus defeitos, das suas imperfeições, do seu desequilíbrio, de uma vida desregrada, com vícios, sem limite, é possível sim você estudar o Universo em Desencanto para você se ligar por meio do tratamento fluídico energético a energia racional. E isso vai se dando aos poucos, de forma gradual, até que a pessoa fique integralmente imunizada. Aí sim, ligada à energia racional, ela pode se dizer um aparelho racional, abandonando toda a dependência material, porque passou a adquirir vida própria. Aí sim é um racional. Por ora, eu sou elétrico e magnético, porque eu ainda tomo água, eu me alimento, eu durmo, eu faço necessidades fisiológicas, eu dependo da higiene diária para que eu e os demais suportem a convivência. Caso contrário, a gente fica com um odor insuportável. E daí eu me apresentar dessa forma, como uma forma de mostrar, olha, cultura racional aceita você como você é, deformado, imperfeito, cheio de deformidades morais, né? É a forma como eu encontrei para me referir ao discurso religioso, ou seja, você é um pecador e se não parar de pecar você vai para o inferno. Então a cultura racional não tem nada disso. Ela te apresenta a causa de você ser pensador, sofredor e mortal. Ela te mostra com base lógica, provas e comprovações, a causa de você ser errante, a causa de você viver, como diz o religioso, no pecado. Então, a cultura racional nos ensina que Deus é um Pai todo-poderoso e bondoso. E que pai é esse que vai condenar um filho ao inferno eterno simplesmente porque ele é um pecador? Ora, o pecado já coloca o pecador numa situação infernal. A vida é um inferno, o mundo é um inferno. Ninguém pode dizer que viu um demônio de chifre, rabo e garfo na mão acabando com o outro, destruindo, prejudicando, tendo inveja, enfim, emanando ódio, tendo reações negativas que possam prejudicar seus colegas de trabalho, familiares, vizinhança, amigos, como dizem, né? O amigo traíra. A gente não vê o demônio fazer isso, nós vemos os seres humanos, que estão mais para desumanos, para demônios do que para a gente. Então, para quem não entende o porquê que eu me apresento assim, como Cláudio elétrico e magnético, eu acredito que já ficou muito bem explicado, desenhada essa explicação
e descrita em forma de texto aqui, oral, eu falando a explicação do desenho, porque é preciso explicar, desenhar e depois explicar o desenho da explicação, para que todos entendam. Muitos ainda não entenderam porque eu adotei este nome, elétrico e magnético. Como eu disse, é para ensinar de forma simples e básica que se eu dependo da matéria, então eu só posso ser um materialista, pois no contexto dos livros Universo em Desencanto, materialista é todo ser que depende da matéria para viver. Logo, eu ainda não sou um aparelho racional, ainda tenho apegos à matéria, tenho gostos, tenho meus desequilíbrios, meus erros, meus desajustes. Ou seja, eu não sou santo. E por a humanidade idealizar santidade na matéria, que é uma sujeira, uma imundície, uma bicheira, o ser humano é um verdadeiro bicho. Se ele não tiver o asseio, ele pode até produzir bichos. Então, por a humanidade cultuar a santidade na matéria, há a decepção da sociedade com os líderes religiosos quando descobrem suas deformidades morais. Enfim, não vale nem a pena esmiuçar para que a nossa live não seja derrubada. Mas vocês entenderam de que e de quem eu estou falando. Então, na matéria, nós somos imperfeitos. As pessoas recebem vontades escabrosas na cabeça, vontade de fazer sexo, vontade de ir aqui, vontade de mandar nudes, vontade de ver nudes. Enfim, ninguém é santo. Então, a pessoa começa a aparentar que é, porque tem um cargo de liderança religioso, e com o tempo tudo desmorona, ou seja, a natureza prova que aqui é uma sujeira, todos são impuros, ninguém aqui é santo, ninguém aqui é perfeito. Então a vontade não é sua, não é minha, ela chega sem avisar. Muitos têm vontade até de mudar de sexo, outros têm vontade até de atentar contra a própria existência. Outros não têm nem vontade de viver, não têm ânimo, vigor, força para levantar da cama. E lendo os livros Universo em Desencanto, você readquire o ânimo de viver, a vontade, a força, o vigor, a disposição para viver alegre, feliz e contente como uma criança, apesar das adversidades. Então, a vontade não é nossa. Ela chega sem avisar. E a vontade não respeita ninguém. Ela se impõe. E cada um que se vire com as suas vontades. E é por isso que nem todas as vontades podem ser realizadas. A natureza, por meio da energia dona da vontade, mostrando de forma clara para toda a humanidade. Vocês não se governam e por isso não mandam nem nas próprias vontades. E quanto mais não querem pensar em algo que aborrece a bola, aí é que pensam mesmo. A natureza provando que o dono da vontade é exterior ao interior humano. Ou seja, a vontade vem de fora para dentro. Não é você que comanda a sua vontade. E a prova disso é que você tem vontades que não gostaria de ter. Você tem vontades que não consegue realizar. Isso, por si mesmo, já prova e comprova com base lógica que a vontade não é sua. Hoje eu venho com o coração repleto de gratidão e sinceridade, reverenciando ao Ser Supremo do Universo, por meio da obediência, a determinação dele, que é o cumprimento do dever de fazer propaganda deste conhecimento, destes livros. Tem gente brincando carnaval com a desculpa de divulgar. Mas eu que sou um magnetão, ou seja, o Cláudio é elétrico e magnético. A pessoa não entendeu nada. Logo eu que nunca curti essa vibe momesca, no cumprimento do meu dever, eu venho sentindo na prática cada palavra que ecoa lá no volume 163, na página 93. Nela encontramos a verdade dita pelo autor, o racional superior. Abre aspas. A missão de todo racional é fazer com que todos se conheçam. Fecha aspas. É com esse propósito que nós nos reunimos aos domingos em praças públicas,
em todo o Brasil e aqui no mundo virtual, pois a vida real se tornou tão complexa, tão difícil de viver, que foi preciso criar um mundo paralelo, outra vida paralela, ou seja, uma vida digital, uma vida, como é que eu diria? Uma vida aqui, uma vida virtual na internet, uma vida paralela à vida do mundo real. Por isso nós estamos também aqui na internet, cumprindo com o dever pedido na obra Universo em Desencanto, que é a racionalização dos povos, respondendo ao chamado do racional superior que nos adverte para o cumprimento desta nobre missão. E é a determinação que emana do mundo racional, que nos transmite muita inspiração para propagar a mensagem de todas as formas, jeitos e maneiras, utilizando os meios de comunicação que a dona de todas as vidas nos oferece para a grande colheita das frutas maduras. Essas ferramentas criadas pela natureza são um presente que nos permite cumprir o nosso dever de iluminar consciências e promover a verdadeira compreensão. É por isso que eu criei a saudação de despedida, ou seja, muita luz para todos nós. Luz é o conhecimento que materializou-se nas páginas dos livros. Por isso, é luz, porque esclarece, satisfaz, ou seja, tira a pessoa das trevas da ignorância. Ilumina a vida da pessoa que lê esses livros. A natureza, com a sua sabedoria infinita, nos guia em um caminho de evolução racional, oferecendo a cada um de nós a chance de transcender as limitações do presente e retornar ao nosso verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. O mundo que deu origem, causa e consequência ao mundo em que vivemos. Ao nos dedicarmos a compartilhar este conhecimento, buscamos fazer com que a energia racional se manifeste na sua vida e de todos aqueles que a natureza, em sua benevolência, direciona para esta mensagem. O mundo racional se revelando à humanidade nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto, como um farol de esperança e transformação constante até alcançarmos o estado de pureza, de limpeza e perfeição cósmica racional. E aqui, mais uma vez, a confirmação do porquê eu me intitulo Cláudio Elétrico e Magnético e agora também racional, porque eu estou desenvolvendo a parte suprema da cabeça. Então, se eu ainda não alcancei o estado de pureza totalmente, de limpeza e perfeição, eu ainda sou elétrico e magnético. Não estou imunizado. Então, o autor ensina, no segundo volume da obra básica, o seguinte, abre aspas, a pessoa ligada à energia racional se torna uma espécie de farol, fica vidente racionalmente, fecha aspas. E é por isso que eu escolhi o farol como símbolo para o perfil Iniciação ao Desencanto, lá no YouTube. Daí dizer que o mundo racional se revela à humanidade. Qual é a função de um farol? É iluminar as águas para que os navegantes consigam enxergar qualquer obstáculo ali no meio das águas, para que o navio não venha a naufragar. Ou seja, uma forma simples de se referir à visão racional, à vidência racional. Daí ele comparar a visão racional a um farol, dizendo que a pessoa fica vidente racionalmente, porque a imunização racional é como um farol que ilumina a pessoa de cima para baixo. E a pessoa passa a enxergar tudo aquilo que não é refletido pela luz solar. E aí
ela para de ser um sofredor, pensador imortal. E por eu não estar ainda nessa condição, é que eu me intitulo Cláudio elétrico e magnético. Quando eu estiver vidente racional, aí sim, será Cláudio racional e eu estarei fazendo outra missão, e não mais essa aqui. Estarei inacessível para o povo, vamos dizer assim, para que entendam de uma vez por que a causa do Cláudio elétrico e magnético. Então, repetindo, dá a dizer que o mundo racional se revela à humanidade por meio do conhecimento, que por ser luz materializada em formas de assuntos nas páginas dos livros, esclarece e satisfaz, porque responde a tudo o que antes ficava no mistério, no enigma, como se um pai amoroso e poderoso fosse manter seus filhos debaixo de mistério. Você não conversa com os seus filhos? Não conta as coisas para ele? Se um pai esconde dos seus filhos alguma coisa, então tem algo estranho nessa relação familiar. Sendo assim, é uma família disfuncional, que não cumpre a função da família, que é integrar os membros familiares por meio do diálogo, da conversa, que produzirá entendimento. E é por isso que a cultura racional nos ensina a conversar com a nossa mãe natureza, para entrarmos em entendimentos com ela. E em qualquer necessidade da vida, seja física, moral ou financeira, a natureza nos orienta na cabeça como a gente resolver a nossa pendência, a nossa dor, a nossa queixa, a nossa necessidade, seja física, moral ou financeira. Não é o outro que vai resolver. Seja uma entidade poderosa, um ser divino ou um amigo querido, ou seja, o herói, o salvador da pátria, é você mesmo, você mesma. Se você teve competência para se meter nas enrascadas, nessa situação problemática, difícil, que você está vivenciando, você tem a habilidade, a competência natural dada pela natureza para sair dessa situação. Basta ter calma, ler os livros do Universo em Desencanto, mentalizar o racional superior, dono da sua vida, e esperar, por meio da leitura, a orientação vindo até a sua mentalidade. Então, aquele que se reconhece como racional está sempre pronto para agir, disposto a enfrentar desafios, superando dificuldades, adversidades, obstáculos e a fazer sacrifícios em nome desta causa maior, que é a racionalização dos povos. Nosso compromisso com o mundo racional é firme e eterno, inabalável, como um laço que nos une numa jornada de autoconhecimento, uma evolução cósmica transcendental. Vamos juntos, de mãos dadas, nessa caminhada de descoberta e transformação natural? Isso faz sentido para você? Faz sentido na sua jornada evolutiva? Se sim, não deixe de recomendar este vídeo, esta live, e comente aqui embaixo nos comentários. Faça com que o algoritmo entenda a importância, a relevância da cultura racional para toda a humanidade. Trabalhe incansavelmente para a recuperação de todos que sofrem, padecem, que têm um sofrimento, uma dor, uma agonia e não sabem a quem recorrer, por não terem com quem contar, nem onde se agarrar. Afinal de contas, vamos entrar no assunto da nossa live? Vou até molhar a garganta, porque eu já estou seco. O alinhamento dos planetas é o tema da nossa live. E assim, a natureza, com seu comportamento de dona dos seus feitos, procurando alinhar todos dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é um habitante do mundo racional materializado na glândula pineal. E lendo os livros, você terá provas e comprovações, porque entrará em entendimento com esse ser, vendo os efeitos desses entendimentos em todas as áreas de sua vida.
para que todos tenham grande oportunidade de deixar de ser assim como é. Então, esses entendimentos com o raciocínio, que é o habitante do mundo racional materializado na nossa glândula pineal, nos trazem grandes oportunidades de deixarmos de ser como somos. Ou seja, sair desta classe para fora e voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Que classe? De pensador, sofredor e mortal. Dessa maneira, o cumprimento do dever de fazer propaganda deste conhecimento é para que a energia racional se faça presente na vida de todos, a quem a natureza, dona de todas as vidas, direciona esta mensagem que o mundo racional está transmitindo para toda a humanidade nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto. E quem é racional está sempre pronto para tudo, não mede esforços nem sacrifícios. E o sim para o mundo racional é permanente. E eu sou muito honesto, eu não me sinto assim. Por isso que eu me apresento como Cláudio elétrico e magnético. Eu não sinto que eu estou pronto para tudo. Eu não meço esforços nem sacrifícios. Às vezes eu dou a desculpa de não ter o dinheiro. Eu não posso porque eu não estou em condições financeiras. Eu não posso em determinado local porque eu não estou em condições financeiras. Eu vou precisar de um almoço, de um lanche, enfim. Eu ainda sou assim. Eu dou essa desculpa e eu assumo. Então, o meu sim para o mundo racional não é permanente, não é inabalável. Eu ainda digo não para o mundo racional. Por isso que eu não consigo chegar e dizer, eu sou Cláudio racional. A minha vida não é 100% dedicada à cultura racional. Eu não vivo só para a cultura racional. Então, eu não vivo como racional. Então, não cabe eu me apresentar como Cláudio racional. E eu não estou sendo hipócrita, como muitos religiosos que ainda aprontam, dependem das vontades, fazem os gostos sexuais, bebem, passeiam, vivem como um simples mortal, mas pagam de santos, de puros, de limpos e perfeitos. E depois vem a decepção dos seus seguidores. Eu sou imperfeito, então elétrico e magnético, porque a natureza formada por essas duas energias só produzem imperfeições, bicheiras, imundícies, e por isso somos fétidos. Se não praticarmos a higiene diária, a gente fica fedendo e ninguém suporta a nossa presença. Agora, se você está buscando, até mudei a dicção, se você está buscando sentido para a sua existência, siga o canal Iniciação a Desencanto no YouTube e o perfil aqui no TikTok. Curta, comente, compartilhe e continue com a gente aqui na live. Eu posso te ajudar a entender a causa da sua vida ser impactada pelas influências astrológicas da natureza, que é elétrica e magnética. Sim, eu entendo você. Eu já estive na mesma situação em que você se encontra sem ver saída, sem ver uma luz no fim do túnel. E por meio das revelações contidas na obra Universo em Desencanto, você terá sua vida transformada para melhor. É para isso que estamos aqui, cumprindo com o dever de fazer propaganda destes livros, para que você saia dessa enrascada em que se meteu e que te causa tanto sofrimento, angústia, desânimo, apatia, tédio, às vezes até falta de vontade de continuar a viver. Não é assim que muitos têm se sentido? Talvez seja o seu caso. Eu estou aqui trazendo esta mensagem, não de fé, de esperança, mas de certeza que lendo esses livros você sairá dessa situação de, às vezes, nem conseguir dormir. Eu sei, eu te entendo. Muitas das vezes a vida fica difícil de ser levada adiante, como se a gente estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Eu já vivi essa situação. Graças aos livros Universo em Desencanto, eu me sinto leve como uma pluma.
E eu te entendo porque era assim que eu me sentia antes de estudar os livros do Universo em Desencanto. Quando eu era um mero leitor, um vago leitor, um péssimo leitor, não entendia nada, não sentia nada. Era sofrimento no ponto do insuportável. Até que eu decidi estudar para mudar, transformar a minha forma de existir e sentir no mundo. Então, venha juntar-se a nós por meio do estudo dos livros do Universo em Desencanto. Os livros que contêm o saber racional, o conhecimento racional ou cultura racional, que é o que a gente chama de imunização racional, que é a segunda palavra do livro. Veja que o título é a primeira palavra e a imunização racional, que é uma referência a todo o conhecimento contido em todos os volumes, a palavra imunização racional, sendo a segunda palavra do livro. Então, para que você tenha saúde, paz, sossego, tranquilidade, vivendo alegre, feliz e contente como uma criança, vem juntar-se a nós, venha ser um estudante ou um estudante desta cultura. Eu até troquei a palavra como se eu fosse falar em espanhol. Essa certeza é o que eu busco entregar para cada pessoa interessada na solução dos males da vida e do corpo. E é nada mais do que a verdade das verdades. Mas se você não se der a chance, sempre ficará na dúvida, viverá duvidando, porque o mundo é cheio de verdades aparentes, cada um com a sua verdade. E o ser humano é como um bicho que desconfia de tudo que não conhece. Verdades existem muitas, cada religião com a sua, mas a verdade é a única coisa que apresenta resultados. Independente da sua fé, crença e confiabilidade. Se a fé valesse, o líder máximo do cristianismo não teria sido destruído, enfim, vítima de crucificação. Se a fé valesse, o crente não sofria, não morreria. Então, na vida, nós resolvemos tudo com conhecimento. Quem sabe, resolve. Quem não sabe, precisa pagar um profissional que detenha o conhecimento necessário e suficiente para a solução daquela problemática. Por exemplo, a sua casa tem um problema estrutural. Você vai orar a Deus ou você vai contratar um engenheiro, um mestre de obra, um arquiteto? Se você tem um problema jurídico, você vai procurar um advogado para uma consultoria ou você vai orar para que tudo se resolva em nome da fé? Deus existe. O mundo é de Deus, mas não está por conta do dono, que é Deus, mas sim por conta dos homens. E por isso as leis que regem o mundo são as leis dos homens e não as leis divinas. Se a lei de Deus regesse aqui, quem governaria o mundo seria um representante de Deus. Agora, as influências da energia racional são poderosas. Essas sim apresentam verdades, resultados, porque transformarão essas energias de modo que sua vida ficará totalmente transformada para melhor. Você não precisa acreditar, ter fé, basta fazer como São Tomé. Ele queria ver para crer. Então seja inteligente. Permita-se, dê um voto de confiança, pois se trata de um tratamento energético. Você só precisa se expor a essa energia suprema por meio da leitura, e o resto acontecerá naturalmente. E o que você precisa fazer? Somente ler e reler os livros Universo em Desencanto, para saber como é a imunização racional. Afinal de contas, você vai ou não entrar no assunto tema da live? Você poderá estar se perguntando, calma, primeiro a gente precisa usar das frivolidades, descontrair, conversar um pouco para que seja desenvolvido uma certa abertura, recepção do assunto, para depois entrar no assunto da nossa live e assim tornar o assunto, que é seríssimo, leve.
com a leveza racional. O que é que a natureza quer dizer com o alinhamento dos planetas? O que são esses avisos? Ou seja, o que é o alinhamento dos planetas? Hoje, esta live é muito mais do que uma simples conversa. É uma colaboração para a racionalização dos povos, cumprindo com o que pede o racional superior. E o que estamos fazendo aqui, meus irmãos, é espalhar a energia racional. Estamos levando a mensagem poderosa para aqueles a quem a natureza, dona de todas as vidas, direcionar esta mensagem do mundo racional. Quem é racional sabe, estamos sempre prontos para tudo. Não medimos esforços, nem sacrifícios. É o nosso sim para o mundo racional. Ele é irrevogável. Dizendo de outra maneira, com outras palavras, quem vive como racional tem constância no cumprimento do dever, porque tem noção daquilo que deve pagar. Por isso, o sim para a racionalização dos povos é definitivo, é permanente. Assim, a nossa missão na recuperação de toda a humanidade é incessante, não para, sucessivamente sem cessar. Estamos aqui com o objetivo único de fazer com que a energia racional se faça presente na sua vida e de todos, levando luz e entendimento por meio de esclarecimentos, como já está descrito nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto. Na mensagem, o dever de fazer propaganda deste conhecimento. Salve, salve a todos que estão chegando agora. Gratidão por sua participação aqui na nossa live. E agora entraremos no assunto propriamente dito, o alinhamento dos planetas, o que essa influência astrológica traz para toda a humanidade. Desde tempos remotos, a humanidade tomou conhecimento dos anúncios que revelavam o futuro de todos os povos por meio de profecias feitas por sábios, astrólogos, profetas, videntes, famosos, como Nostradamus, Santa Odília e São João no Apocalipse. Os pensadores mais adiantados e outros também muito mais adiantados viam o futuro, as mudanças que se passariam, porque eram pessoas com ligação direta com o astral superior, nascidas com o dom de receber na mente as profecias, os anúncios do futuro da humanidade, e muitos até anunciavam uma mudança da natureza. Esses interpretaram bem, porque já aguardavam a mudança natural da natureza. E por serem estudiosos de astrologia, já estavam esperando essa mudança que se daria na natureza no terceiro milênio, porque esperavam devido aos estudos feitos, ou seja, os estudos astrológicos, os movimentos da natureza. Então, esses já aguardavam a mudança da natureza, de uma fase para outra, da fase de animal racional para a fase racional. E para os atrasados e os muito atrasados, a mudança da natureza foi uma surpresa, mas nem sendo anunciada pelos astrólogos, ou seja, os estudiosos de astrologia. Essa anunciação foi aceita, porque os atrasados não se preocuparam com esses anúncios de astrologia. E não se preocuparam por quê? Porque a categoria não permite. Ou seja, a sua preocupação é de acordo com a sua classe, a sua categoria.
Vejam a humanidade, que categoria é e de que classes são. E de que classes, no plural, são, porque são várias classes. Então, os atrasados, completamente alheios aos anúncios feitos pelos estudos de astrologia, anunciando uma mudança na natureza. E aí está a mudança de fase de animal racional para a fase racional. No alinhamento dos planetas, ali estava a linha racional, a linha do raciocínio, a linha do terceiro milênio, a mudança da fase do segundo milênio para a fase do terceiro milênio. Mas os muito atrasados não perceberam, passaram despercebidos aos anúncios astrológicos da mudança da fase do segundo milênio para o terceiro milênio. O terceiro, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso todos têm 3 máquinas no relógio, a cabeça. A máquina das imaginações, o primeiro milênio. A máquina do pensamento, desenvolvida no segundo milênio. E agora a máquina do raciocínio será desenvolvida no terceiro milênio, anunciada por Nostradamus. Mas os atrasados, passando completamente despercebidos, não deram a atenção devida aos anúncios feitos pela astrologia da mudança de fase da natureza. Assim, foi anunciado pela astrologia, mas nem assim os atrasados deram a devida atenção, por julgarem ser uma coisa sem importância, devido ao seu atraso, e quando é a coisa de maior importância para todos, porque a natureza é que rege o destino de todos, é que rege o destino de seus feitos. E agora, sendo lembrados e dizendo, é verdade, a astrologia anunciou que a natureza ia mudar de fase. Mas quando chegou a anunciar, já a fase tinha mudado de animal racional para a fase racional. Como sempre, todas as ciências desenvolvidas pelos seres humanos atrasadas em relação à mudança de fase da natureza. E hoje os que passaram a se conhecer, desfrutando como os primeiros, os pioneiros do desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho. Os que passaram a se conhecer, todos já a par dos movimentos da fase racional, a fase da volta de todos para o mundo racional. Mas o animal racional vivia magnetizado pelos engambelos do artifício e dominado por eles, e pelos engambelos naturais da natureza, e dominado por eles, e por estarem dominados pelos engambelos da vida, é que não puderam dar conta da mudança de fase da natureza. Só viam os efeitos, mas desconheciam a causa, que era a mudança da natureza. Só percebiam que tudo estava mudando, que todos estavam ficando diferentes, e que tudo estava diferente, e até a natureza, e ninguém sabia a causa. O clima está diferente. A forma de viver está diferente. A forma de pensar está diferente. Porque ninguém sabia a causa. Porque viviam magnetizados pelos engambelos do artifício e pelos engambelos naturais da natureza, ou seja, vivendo uma vida totalmente desconectada, desligada da realidade da natureza e vivendo de forma artificial. E as consequências, o sofrimento de várias formas, jeitos e maneiras que levam ao enfraquecimento, e o enfraquecimento conduz a pessoa à morte prematura. E daí os pais enterrando os filhos, e não o contrário da ordem biológica, que é os filhos sepultarem os pais, como preconiza a Bíblia. Então, não tinham tempo de perceberem a mudança
da natureza. Só tinham percepção dos efeitos, ou seja, só sentiam os efeitos de que tudo estava mudando e ninguém sabia a causa, por estarem despercebidos das mudanças naturais da natureza, a mudança da fase de animal racional para a fase racional. A fase de animal racional terminou e os efeitos entraram em liquidação. E por isso essa mortandade no mundo inteiro. Guerras, epidemias, a violência, os seres destruindo uns aos outros por motivos banais. A fase de animal terminou e os efeitos entraram em plena destruição, promovida pela própria fase. Por quê? Porque a natureza deixou de alimentar os seus feitos por a fase ter terminado. E por faltar o alimento, que é o pensamento, que transmite sentimento de respeito uns pelos outros, é que começou esse desequilíbrio infernal de tudo, em todo o mundo, uns destruindo aos outros, as guerras, as brigas, as mortandades, os desentendimentos, os brigueiros infernais. Desequilíbrio moral, físico e financeiro. E a liquidação de um modo geral. E por isso aí está, salve-se quem puder e se puder. Porque a fase terminou. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Por a fase do pensamento ter terminado. E daí os feitos entraram em liquidação. Um total desrespeito. O ser humano não respeita mais nem a ele mesmo. E por isso atentam contra a própria existência. Sendo a causa a falência do pensamento, que faz com que a pessoa não nutra sentimento nem mesmo por ele, por ela, e daí atentando contra a vida. A causa de todas essas monstruosidades e desrespeito ao ser humano no mundo inteiro é a fase do pensamento que terminou, e por isso a paralisação do pensamento, a falência do pensamento. E sem pensamento, a pessoa não tem sentimentos. Ela se sujeita a qualquer coisa. Mudam até de sexo. Nem só ao ser humano, como em tudo. Toda a natureza está mudada. Porque começaram a enfraquecer. Porque a fase terminou. E a natureza deixou de alimentar os seus feitos. A causa do enfraquecimento e do desequilíbrio de tudo. Porque não há efeito sem causa. Mas por viverem magnetizados pelos engambelos do artifício, pelos engambelos naturais da natureza e dominados por eles, não sentiam a mudança de fase. Só estão sentindo os efeitos desta mudança, que é tudo que está se passando no mundo inteiro. Atrocidades, coisas horrorosas, pavorosas, perversidades, atrocidades, enfim, verdadeiros monstros a serviço da desumanidade. Agora, os que passaram a se conhecer, por meio do estudo dos livros Universo em Desencanto, estão ao par dos movimentos naturais da natureza, porque passaram a se conhecer, a saberem quem são, o porquê que assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, retornando ao seu verdadeiro estado natural, de ser racional, puro, limpo e perfeito. Tudo isso explicado por meio de mensagens ditadas por um ser extraterreno, o racional superior, publicadas nos livros Universo em Desencanto. Agora, todos estão sentindo os efeitos da natureza, os efeitos da mudança de fase, um brigueiro infernal, um desentendimento de um modo geral, de uns contra os outros e destruindo uns aos outros, até chegar ao ponto crítico de destruição. Agora, os que passaram a se conhecer, tendo com quem contar e onde se agarrar. E os que vivem sem se conhecer, por viverem sem se conhecer, não têm com quem contar, nem onde se agarrar. E o resultado é este que está aí no mundo inteiro. Salve-se quem puder e se puder. Por quê? Porque ninguém tem com quem contar, nem onde se agarrar.
e o sofrimento se multiplicando, sem ninguém saber por quê, sem ninguém saber a causa. Agora, os que passaram a se conhecer conhecem a causa. A fase do animal racional terminou e os seus feitos entraram em liquidação. A causa do sofrimento se multiplicou, ou seja, a causa do sofrimento se multiplicar no mundo inteiro é o fim da fase do pensamento, a paralisação do pensamento que não nutre mais o sentimento dos seres e por isso não há mais o respeito pela vida uns dos outros. Uns desrespeitam até a própria vida, ou seja, tentam exterminar com a própria vida. E tudo isso, a causa, é o fim da fase do pensamento, que paralisou o pensamento. E sem a nutrição do pensamento na mentalidade, a pessoa não tem mais sentimento, nem pela própria vida. Um total desânimo, apatia, não tem vigor, não tem vontade de viver. Muitos não conseguem nem sair da cama devido à depressão. Agora, para encontrar o verdadeiro equilíbrio, é conhecer a fase racional e tratar de desenvolver o raciocínio, que é a parte suprema da cabeça, que é um habitante do mundo racional, que a humanidade chama de raciocínio, materializado na glândula pineal. E a pessoa passa a sentir uma sensação de plenitude, passa a se sentir leve, satisfeita, alegre, feliz e contente. Se sofre de insônia, passa a dormir. Eu recomendo a leitura desse livro para toda pessoa que sofre de insônia. Ela não vai conseguir ler 5 páginas. O magnetismo vai se afastar e ela vai ser tratada pelo fluido racional e ela adormecerá. Quase que não sai, né? Então, a pessoa estudando os livros do Universo em Desencanto, ela começa a tratar de desenvolver o raciocínio, a vidência. Ou seja, abre o terceiro olho, expande o potencial da glândula pineal e o aparelho para encontrar o verdadeiro equilíbrio pelo desenvolvimento do raciocínio. E muitos admirados pelo ponto em que chegou o mundo e por não se conhecer diz o que quer dizer e pensam que o mundo não tem mais conserto. Por quê? Por não saber por que pensa. Porque ninguém nunca soube por que pensa. Porque o pensamento não foi feito por ninguém para que diga, eu sou dono do pensamento. O pensamento foi feito pela dona do pensamento. E a humanidade não viu a natureza produzir o pensamento. O pensamento é uma energia, uma influência do campo invisível, que o autor dos livros explica na mensagem a influência dos habitantes da baixa atmosfera. Mas se você não ler na sequência todos os livros, todas as mensagens, você não compreenderá. Porque uma é a explicação de outra, uma é a complementação de outra, uma é o pré-requisito para compreender a próxima. Se você pular as mensagens, você não compreenderá, você não verá sentido. É por isso que muita gente diz, eu li o livro Universo em Desencanto, mas eu não entendi. É como um aluno de medicina querer já começar estudando farmacologia, sem ter noção nenhuma de anatomia. Então, o pensamento foi feito pela natureza. E hoje todos estão vendo como está o mundo e todos assombrados por não saberem a causa do porquê está se passando tudo isto no mundo. Essa destruição, essa violência, essa mortandade. As pessoas são violentas sem razão nenhuma aparente, sendo a causa invisível. E aqui você saberá, nos livros Universo em Desencanto. E por viver sem se conhecer diz, este mundo não há mais quem conserte. Porque para o pensador, tudo é impossível. Porque o pensador não sabe por que pensa. Porque vive sem se conhecer. E vai falando tudo que pensa, tudo que imagina, por não conhecer a causa de coisa nenhuma, por viver sem se conhecer. E esse mundo das transformações, que todos viviam nele sem se conhecer, não sabiam o porquê este mundo assim era, cheio de sofrimentos inexplicáveis, desesperos, agonias, dores horríveis, pavorosas,
tenebrosas, sofrimento insuportável. Agora, os que passaram a se conhecer sabem o porquê que este mundo assim é e o porquê todos assim são. Porque sabem de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, retornar ao seu verdadeiro estado natural de ser racional, puro e perfeito. Para ver que, para o pensador, a vida não tinha solução. E para o raciocínio, por ele ser o dono da vida, o iniciante da vida, ele tem todas as soluções para todos os males do seu corpo e da sua vida. E aí está ela, a volta de todos para o mundo racional. Na matéria, tudo que tem princípio tem fim. Na matéria, tudo é assim. Na matéria, tudo é assim. O raciocínio teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque na matéria tudo é assim. Tem princípio e tem fim. Então, o raciocínio é o dono da vida, é o iniciante da vida. E se ele iniciou, ele acabará. Então, repetindo, o raciocínio teve princípio e tinha que ter o seu fim. Porque na matéria tudo é assim. Tem princípio e tem fim. E chegou o fim do habitante do mundo racional materializado na Terra, como um animal racional. Então é como eu estava dizendo, o ser humano ele busca soluções materiais. Mas na verdade, a solução é o quê? É a volta ao nosso estado natural de ser racional, puro e imperfeito. Daí dizer que para o pensador, a vida não tinha solução e para o raciocínio, a vida tem solução. Ou seja, retirar o feito dele, do dono da vida, do raciocínio, daqui, deste mundo de horror, de pavor, de sofrimento horroroso, tenebroso e pavoroso. Então, chegou a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase da racionalização, a fase do habitante do mundo racional, que é a causa da existência do raciocínio. Voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Está lá na página 304 do primeiro volume. O sofrimento só cessará quando todos voltarem ao seu estado natural. O natural aqui é o sofrimento. E quando você desenvolve a parte suprema da sua cabeça, que é um habitante do mundo racional, que deu causa, origem ao mundo material em que vivemos, quando você desenvolve esse ser superior, que está na parte suprema da cabeça, que é a glândula pineal, você deixa de dar importância aos feitos da matéria. E aí, por maior que seja o seu problema, você não sofre. Porque o que gera o sofrimento é a importância que você dá à naturalidade dos seres materiais. Por exemplo, aqui, o normal é trabalhar, é adoecer, é envelhecer, é se lapidar, é ter problemas, atritos nos relacionamentos familiares, sociais, trabalhistas, amorosos, românticos, enfim. O ser humano, ele se lapida, ele briga até com ele mesmo. Então, tudo na matéria é assim. E se eu dou uma importância, além da conta, ao natural, que é a deformação racional, eu começo a sofrer, porque eu busco uma santidade, uma pureza, uma perfeição, onde não é possível. O natural aqui é o desacerto, o natural aqui é o desequilíbrio, porque a natureza é elétrica e magnética. Ela não produz seres regulados, seres perfeitos, puros, limpos e perfeitos. Pelo contrário, somos fétidos, sujos, porcalhões, cebosos, enfim. O ser humano é um conjunto de ruínas reunidas. E tudo na matéria, como eu disse anteriormente, é assim, por tudo está fora do seu verdadeiro estado natural, do seu lugar, que antes de ser matéria era planície racional, que se transformou e se degenerou em água.
Probleminha aqui de configurações. Então, continuando, estamos próximos de finalizar a nossa live. Tudo na matéria é assim. Tudo na matéria começa e acaba, porque a gente não está no nosso verdadeiro estado natural, que é a planície racional, que se transformou e se degenerou em água, em terra. Agora, findou-se o tempo da continuação do habitante do mundo racional permanecer materializado. Salve, salve, Návilos. E aí, tudo bem, cara? Gratidão aí por sua participação aqui na nossa live. Obrigado aí pela moral. Então, agora findou-se o tempo da continuação do habitante do mundo racional permanecer materializado, por ter chegado à fase do terceiro milênio, a fase racional, que é a fase da volta do habitante do mundo racional para o mundo racional. Porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim, e por isso tudo se transforma de uma forma para outra, tudo muda de uma coisa para outra. Você não é o mesmo de ontem, você não é o mesmo de 10 anos passados, você não é o mesmo quando era uma criança, um bebê, enfim. O ser humano está em constante transformações. E ainda bem que é assim, né? Nós não estamos prontos, não estamos totalmente desenvolvidos, todo o nosso natural. E chegou a fase da mudança, do habitante do mundo racional para o mundo racional, o mundo verdadeiro de sua origem. E coisa nenhuma na Terra é eterno, tudo tem o seu tempo de duração, por tudo na matéria ser degenerado, poluído, enfraquecido, por ser matéria, é que tudo se derrete e se transforma. Que na matéria tudo é assim, tem princípio e tem fim. E tudo chega à fase, a época, o dia e o seu fim. Ontem eu estava conversando com meu tio, o tenente, e ele estava falando sobre uma conversa com outra pessoa, e a pessoa questionava o porquê do livro só ter chegado agora. Eu disse, olha, pelo mesmo motivo que Jesus só veio depois de Moisés. Tinha como Jesus vir depois de Moisés? Tem como você desenvolver a imaginação antes do pensamento? Não. Primeiro você imagina, depois você articula essa ideia imaginada em forma de pensamento. Então o processo da mecânica material visível é esse. Eu imagino, crio uma imagem, depois eu articulo a ideia relacionada a essa imagem. Não tem como pular fases, não tem como o ser humano ir para a universidade antes de se alfabetizar. Então não teria como o ser humano desenvolver a parte racional sem antes desenvolver a parte magnética, que é a imaginativa, e a parte elétrica, que é o pensamento concreto do magnético. Então, primeiro teve que desenvolver o sentimento de religiosidade para, por meio do temor, por meio da catequese, tirar o ser humano da barbárie, e depois do sentimento de temor a Deus, apresentar à humanidade o verdadeiro Deus. Daí a Bíblia ensinar, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou seja, eu, o Filho, apresento o conhecimento do Pai. Então Jesus foi precursor ao apresentar, ao anunciar, ao profetizar o conhecimento do Pai dele. Então estamos na fase do Pai de Jesus. E muitos recusando o Pai dele, como o próprio Filho foi recusado há mais de 2000 anos atrás. Então é perfeitamente compreensível e natural que você não aceite aquilo que você considera como novo, como inédito, como desconhecido. Porque o ser humano é assim, ele se acomoda no que ele conhece. Então qualquer coisa que seja desconhecida, ele ignora, ele acha estranho, né? Pode ser um golpe, enfim. Assim é o ser humano. Então, a raça de todos é racional e o mundo da raça de todos é o mundo racional. E agora chegou a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase natural da natureza, onde todos voltarão para o mundo de sua raça, o mundo racional. E aí você poderá dizer, mas isso é muito repetitivo. Sim, a vida é uma repetição. Quantas vezes o seu coração não bate? Quantas vezes o seu pulmão não infla? Quantas vezes você não acorda, não deita, não dorme, não perde o sono, não come, não bebe, não vai ao banheiro, não toma banho? A
vida é uma repetição. E a neurociência prova que é a repetição, a ferramenta, a mola mostra que fala para o seu cérebro que algo na sua vida é muito importante. É como se o coração dissesse para o cérebro: agora eu tenho que bater novamente, senão essa ferramenta aqui não vai funcionar mais. Então, tudo que é repetido, você internaliza, você grava no seu sentimento. Então, agradeça a repetição. E quem volta para o mundo natural, o mundo racional? O habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E chegou à fase racional, a fase da sua desmaterialização, para a volta do habitante do mundo racional. Ou seja, ele vai voltar para o verdadeiro estado natural dele, o mundo racional. A causa da existência da raça de racional. Ou seja, se existe um animal racional, é porque existe o dono da vida dele, que é o habitante do mundo racional materializado. Daí a ciência nos classificar como animais racionais. Daí o Racional Superior falar nos primeiros volumes, no primeiro volume e nos amarelos, que o conhecimento é científico. Cientificar significa dar ciência, dar conhecimento, dar saber, dar sabedoria. Antigamente não se falava ensino médio, era o científico, porque aquilo que é científico dota o aprendiz, o aluno, de conhecimento, de saberes específicos, ou seja, de conhecimentos que o habilitarão para a vida, por toda a vida. A gente precisa de certos conhecimentos. Para ligar esse computador, para fazer essa live, eu preciso ter o mínimo de conhecimento de como funciona esse aplicativo, essa ferramenta. Eu tenho que saber logar, eu tenho que saber me conectar no Wi-Fi, eu tenho que saber acessar o TikTok, eu tenho que saber compartilhar, enfim. A gente precisa de muita coisa. É como eu disse no início, se você tem um problema estrutural na sua casa, você vai ter que consultar um engenheiro, você vai ter que consultar um mestre de obra, você vai ter que consultar um arquiteto. Você não vai rezar para Deus resolver um problema estrutural de cálculo no seu edifício. Você vai ter que usar o saber material. Então, na fase racional, no terceiro milênio, ou você sabe ou você padece. Daí o autor dos livros dizer: quem sabe não sofre. Então chegou a fase da desmaterialização do habitante do mundo racional, e terminando assim a classe de raça do animal racional, por ter chegado à fase da volta do habitante do mundo racional para o mundo racional, o mundo verdadeiro de sua origem, o fim da raça do animal racional na Terra. A humanidade está fora do mundo de sua raça, o mundo racional. Agora chegou a fase racional, da volta de todos para o mundo de sua raça, o mundo racional. E por todos estarem fora do mundo de sua raça, o seu mundo verdadeiro, é que todos estão aí, condenados a sofrer. E condenados à morte, porque o sofrimento vai produzindo enfraquecimento. E o enfraquecimento vai diminuindo os anos de vida, e aí a pessoa falece. Por estarem fora do seu verdadeiro natural, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E quem foi que procurou estar assim? Ou seja, como sofredor, pensador imortal. Os habitantes do mundo racional que saíram do mundo racional e entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso. E o resultado é esse que todos estão vendo e sentindo os seus efeitos. A criação de um mundo degenerado. E por ser degenerado é que tudo se transforma. Hoje, a fase do terceiro milênio. Há muito chegada a fase do desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho, a fase racional, que cada fase é desenvolvida pela sua energia, sendo a fase racional desenvolvida pela energia racional. Ontem eu estava com meu tio Tenente, ele dizendo assim, que Deus nunca se identificou, que a humanidade nunca conseguiu provar que Deus existe, porque não era a fase de entrar em contato com Deus. A fase é agora. E lendo os livros você vai conseguir falar com Deus. Já está explicado aqui, no primeiro volume, na mensagem Como Todos Podem Falar com o Racional Superior, o autor dos livros. E a energia da fase racional é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio para voltar ao mundo de sua raça, o mundo racional.
Hoje todos passando a se conhecer por a fase do terceiro milênio ser a fase da solução do animal racional. A fase do progresso da energia racional. Então é como eu disse anteriormente, a solução está em cima e não aqui embaixo. A solução está no iniciante da vida, que é o habitante do mundo racional, que a humanidade chama de raciocínio, materializado na glândula pineal. É a fase do fim da existência do animal racional. Como estão vendo que ninguém está mais satisfeito em ser assim como é. Pensador, sofredor e mortal, sem saber o porquê que assim é, sofredor, pensador e mortal. Repetindo para calar no seu íntimo. Ninguém está mais satisfeito em ser assim como é, porque a lapidação chegou num ponto tal que abrangeu todas as camadas, ricos, pobres, sábios e ignorantes, todos sendo lapidados sem saberem porquê, e todos vendo a fúria da lapidação, numa lapidação, bem dizer, fulminante, e a insatisfação é grande em ser assim. Por a insegurança cada vez ser maior, a violência, e todos viverem sobressaltados, preocupados, com medo a todo instante. Como aí está no mundo inteiro, o medo de tudo cada vez é maior. E muitos vivem porque têm vida, mas vivem insatisfeitos pelo que se passa na vida. E assim, a lapidação é o ponto culminante para a perfeição. Lapidar quer dizer construir um equilíbrio, trabalhar para se equilibrar. Para ver que a lapidação é de todas as formas pelo mundo afora. E essa é a evolução natural da natureza, mostrando seu engrandecimento pelos seus movimentos, para colocar todos sob seu alinhamento na fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase do desenvolvimento. E essa é a mensagem do alinhamento dos planetas, que seguem a linha da natureza. A natureza, por meio do alinhamento dos planetas, dizendo que toda a humanidade precisa se alinhar a ela, porque é ela que mantém todas as vidas. Você não consegue comprar oxigênio empacotado, envasado, enlatado, encaixotado numa gôndola de mercado ou prateleira de farmácia. O oxigênio é um bem dado pela natureza a todos, que tenham dinheiro ou não. Até hoje, o ser humano não conseguiu comercializar o oxigênio plenamente. E a prova disso é que durante a pandemia houve falta de oxigênio no pulmão do mundo. Quem diria? A natureza mostrando, falando, provando e comprovando. Não é o pulmão do mundo? Como faltou oxigênio lá? Então, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para ter essa visão clara, por meio da clarividência racional, e chegar à realidade dos fatos, desencantando, como diz o título do livro. A natureza, com seu comportamento de dona de todos os seus feitos, procurando alinhar todos dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, para que todos tenham grande oportunidade de deixar de ser assim como é. Sair desta classe para fora e voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para ver que tudo é preciso, tudo é necessário. Para que esse alinhamento? Para voltar de todos para o seu verdadeiro estado natural, o mundo de sua raça, o mundo racional. Então, a natureza, com essa infinidade de formas de lapidação, grandes e pequenas, como as doenças incuráveis, como as epidemias, como os desastres naturais, enfim, a desvalorização do dinheiro, a corrupção, o desemprego, a síndrome do pânico, a perseguição psicológica que muitos têm na cabeça, a síndrome do pânico, em outros nomes, todos sendo lapidados para que possam mudar para o seu verdadeiro estado natural, o mundo racional. A natureza, literalmente, por meio do sofrimento, expurgando os seres humanos
daqui do mundo, a qual não pertencem, e por isso são sofredores, pensadores imortais. Como eu costumo dizer, somos filhos de Deus, mas não temos o DNA de Deus. A imortalidade, a eternidade é o DNA de Deus, assim como o filho tem o DNA do pai. Não existe filho sem pai. E porque Deus é eterno e a gente é mortal, cadê a herança genética divina? Se o Criador nos fez, por que Ele não nos fez imortais, eternos? E estudando cultura racional, você vai entender porque Deus não nos fez eterno e ainda vai dar graças a Deus por isso. Então, é como eu costumo dizer, o crente, o religioso, ele morre de medo de morrer. Ele não tem fé, ele não acredita. A morte é o encontro com a eternidade. Como é que eu vou encontrar Deus se eu não quero morrer? Então, o religioso precisa estudar a cultura racional para desencantar. Então, pelo alinhamento correto e certo do desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho, para ver que tudo é preciso. Tudo é necessário, como estão vendo esta grande lapidação no mundo inteiro, em que ninguém tem paz nem sossego. Por quê? Essa é a causa, a lapidação feita pela Mãe Natureza, para colocar todos no seu devido lugar, por meio do alinhamento certo. A humanidade vive desalinhada, totalmente desconectada, desligada, desplugada da natureza, ou seja, vive de forma artificial, não segue o natural da natureza, do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim, desta forma, todos tratando de desenvolver o raciocínio para ficarem dentro do alinhamento da natureza. E dentro do alinhamento da natureza, da fase natural da natureza, volta para o mundo de sua raça, o mundo racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho. E por isso, os planetas se alinhando, avisando os povos da Terra que todos precisam de se alinhar dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, para que possam voltar para o mundo verdadeiro da raça do animal racional. E se você quer saber mais ou está interessado em sentir os efeitos da imunização racional em si mesmo, pode entrar em contato por meio do site www.culturaracional.info. Você também poderá chamar qualquer um de nós para conversar aqui no TikTok, no YouTube, no Instagram. As redes sociais estão repletas de estudantes que vão ficar felizes, alegres e contentes com o seu contato para conversar sobre cultura racional e trocar ideias sobre como podemos colaborar para juntos evoluirmos racionalmente nessa jornada racional. Obrigado por sua atenção. Estou super feliz em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e de quem sou com vocês hoje. Vamos nos conectar e até a próxima. Como diria o Racional Superior da Terra, o MJC, até a próxima, meus irmãos. Então é isso. Gratidão ao Návilos por estar aqui até o final da nossa live, prestigiando aí esse momento apoteótico, que é o cumprimento do dever de fazer propaganda. E gratidão a José Schneiter, José Filho, Wagner, Gildson Santos e outros que passaram por aqui e eu não vi, por estar atento ao que tinha que dizer aqui na live. E aí, tá a fim de falar alguma coisa? Navilos, tá a fim de participar um pouquinho? De dizer alguma coisa? Como é que se manda o convite aqui? Como é que convida o outro? Diz aí pra mim, nos comentários. Então é isso, pessoal. Eu vou me despedir de vocês. Eu acho que já tem mais de 2 horas, né, de live. Eu ainda não tenho muita intimidade com os recursos aqui da ferramenta de live do TikTok.
e eu estou enferrujado, né? Tem um bom tempo que eu não faço live, nem no YouTube, nem no Instagram, nem aqui. E agora, voltando às atividades, porque continuar é preciso. Então, Návilos diz, eu estava tentando compartilhar a sua live, mas não estava conseguindo. Eu acredito porque deve ser algum problema de configuração. E teve uma hora aqui que deu que a live tinha terminado, excedido o tempo limite. Eu acredito que foi isso. Então eu tive que mexer, estava mandando eu fazer um negócio aqui para eu poder continuar a live. Então é isso, salve, salve. Muita gratidão a todos vocês aí pela participação.